E aí, gente, beleza? Ale Street com mais um vídeo pra vocês. Aproveitando aí o finalzinho do dia, da noite, na verdade, estamos quase entrando na madrugada já aí, pra dar uma volta na Elba, sentir um pouquinho como é que ela tá, tudo. E aí eu resolvi gravar um vídeo sobre um recurso que eu acho que eu não mostrei pra vocês. Eu vou tentar ver se eu mostro ele, como a gente programa ele aqui, tá? E vou mostrar ele funcionando ali na outra câmera, mirada direto na sonda, para vocês verem como é que é o recurso, beleza? Basicamente toda injeção eletrônica, tanto original como programável, depois que ela percebe que você está andando com o carro, está com o carro em movimento, porém você não está acelerando, está com o pé totalmente fora do acelerador, e o carro está engrenado, né? Não entrou o módulo entende que ele não entrou na estratégia de marcha lenta, ela assume o parâmetro de cut-off, né? Ou corte dos bicos, né? O corte dos injetores, tá? Esse recurso ele serve para ajudar a estabilizar a marcha lenta, para ajudar a resfriar a câmara de combustão, tá? Para fazer a transição ali, né? Entre marcha lenta e quando você tira totalmente o pé do acelerador, né? Máximo vácuo e marcha lenta. E também ajuda a economizar, ajuda na emissão de poluentes também, entendeu? É um recurso bem bacana. Quase todas as injeções programáveis, que eu me lembre aqui, você consegue programar isso, tá? Algumas têm até recursos mais avançados. A nossa 250, a gente vai aprender também como é que faz para programar aqui o sistema de cut-off, beleza? Uma coisa que é muito importante, além do seu mapa estar bem acertado, estar praticamente pronto para você poder usar o cut-off, é imprescindível que o sinal de TPS, o sinal da posição da borboleta, ele esteja muito claro, ele esteja esteja perfeito para a injeção. Tá? Então a instalação não pode ter ruído, interferência no sinal de TPS. Tá? E o TPS tem que estar calibrado e de preferência da maneira correta, beleza? Vamos ver lá no mapa, lá no módulo, como é que é? É isso aí. Nossa 250 tá aí, firme e forte, né? Aqui no caso eu já fiz as configurações, tá bom? Já está configurado, eu só vou mostrar e tentar explicar o que eu entendi aqui das configurações, beleza? Então vamos lá, ó. Botãozinho para a direita, ajuste dos mapas de injeção, né? Para baixo, mapas de ignição, ajustes complementares, aí a gente confirma para o lado direito. Data logger, não. Partida do motor, não, a gente já deixou redondinha, né? Limitador de rotação já está especificado. Corte na desaceleração, tá? É o cut-off, né? O corte na desaceleração, ou seja, quando tiver TPS a zero, ele vai cortar os injetores e o carro vai andar só no embalo ali, no freio motor, tá ok? Então eu ponho para a direita e aí vem, ó, corte para TPS igual a zero, além de tantos RPMs, tá? Então você vai colocar aqui, depois, quando o módulo perceber que o TPS está a zero, tá? Acima de um determinado RPM, ele vai cortar os injetores. Quando chegar nesse RPM, né, para baixo, ele vai de novo voltar a injetar. Tá? Então eu não posso usar um número muito baixo aqui, principalmente numa injeção como essa nossa aqui. Por exemplo, aqui já é praticamente marcha lenta, né? Então não daria para usar o cut-off aqui, tá? Porque vai acontecer o seguinte, quando você tirar todo o pé do acelerador e ele perceber que tem que entrar o cut-off, ele vai cortar os bicos, e aí quando retornar para a marcha lenta, né, vai ter pouco combustível, dependendo do acerto de marcha lenta, que geralmente a gente deixa um pouquinho mais pobre, né? Ele vai apagar, o carro vai morrer, tá bom? E se eu deixar muito alto também, não vai ter muita função, né?
Então, geralmente, eu comecei com um número na casa de 2.000, tá? E aí, existe uma regra que eu descobri essa semana aí de um cara especialista em injeção, que depende muito, o cut-off depende muito de como cai a rotação do motor, se ela cai muito rápido ou se ela cai mais devagar, tá? Se a rotação cai muito rápido, você consegue usar um cut-off mais baixo, tá? Se ela demora mais para cair, o ideal é que você use um cut-off um pouquinho mais alto, tá? Mas o número geralmente está aí entre 1.400 a 2.000, tá? No nosso caso aqui eu usei 1.500 porque a partir da frio da Elba, eu deixo ela subir para 1.400 RPM quando o carro pega, tá? E eu tinha até deixado até um pouco mais baixo aqui com 1.300 o cut-off, né? Tinha deixado bem acertadinho, só que acontece o seguinte, quando liga o carro, que ele começa a acelerar para fazer o warm-up de manhã, ele passa dos 1.300, aí ele começa a cortar o injetor, porque eu não estou acelerando, o TPS está a zero, e voltar de novo, né? E corta, então eu acabei subindo para 1.500, porque no warm-up ele chega a 1.400 RPM, tá ok? Então, de 1.500 RPM para cima, tá? Quando o TPS estiver a zero, ele vai cortar os injetores, tá? Com o carro, a partir do momento que ela perceber que tem sinal de MAP, né? Que o MAP está aí na casa tem um sinal alto de MAP, né? Então ele vai perceber o quê? Na casa de menos 90, na casa de menos 70, menos 80, entendeu? Ela vai perceber o quê? Que o carro está engatado, o carro está engrenado, e tem rotação alta e vácuo altíssimo. Então ele vai perceber que o carro está engrenado e vai cortar os bicos. Se eu, por exemplo, colocar neutro no carro, então acelerar até uns 3.000 e colocar neutro no carro, o meu MAP vai cair para a situação de marcha lenta e a minha rotação também vai cair rápido para a situação de marcha lenta. Então ele não vai atuar com cut-off. Beleza? Bom, confirmar, né? Do lado direito. Atraso no corte para TPS igual a zero. O que é isso aqui? Dado um determinado tempo, tá? Eu tirei o pé do acelerador, meu TPS está zero. O módulo vai contar um determinado tempo e vai cortar os injetores, tá? Para carros de corrida, circuito, por exemplo, dizem, né? Alguns mais especialistas do que eu, que meio segundo já seria o suficiente para você já entrar com o corte dos injetores, tá? Por que eu não posso deixar zero aqui? Porque aí toda vez que eu tirar o pé do acelerador, quer seja para qualquer movimento, o tempo que vai levar para cair minha rotação, ele vai cortar o injetor, tá? E também precisa ter um tempo, tá? Isso é importante também. Precisa ter um tempo no funcionamento do motor para ele ainda continuar sendo alimentado com combustível, tá? Para ajudar no resfriamento da câmera ali, no resfriamento do sistema de escape também, tá? Aí depois disso pode cortar. Vocês vão ver se der tudo certo aqui no pirômetro, que curiosamente a temperatura quando corta os injetores, a temperatura de escape também cai drasticamente, tá? Agora para a rua, eu particularmente não aconselho valores muito baixos, porque senão ele fica atuando toda hora, tá? O carro acaba ficando ruim de andar e principalmente em trocas de marcha, né? Na rua a gente troca de marcha um pouquinho mais lento, né? Não é aquele negócio uma em cima da outra, né? Então, às vezes, dependendo do jeito que você troca de uma segunda para terceira, por exemplo, se tiver um atraso muito pequeno, ele corta o injetor e aí o carro dá um tranco quando volta, entendeu? Então, eu tentei aqui alguns valores. Tá? O mais suportável para mim foi 4 segundos, tá? Então, isso dá tempo, por exemplo, de fazer uma meia ladeira, por exemplo, ele ainda ter combustível, no meio da ladeira para baixo ele atuar. Você vai ver muito esse cut-off sendo realmente eficiente numa descida rápida, numa descida de ladeira, por exemplo, grande, uma descida de serra. Nossa,
Dá uma baita diferença na economia do carro, cara. Descer a Imigrantes, por exemplo, eu desço ela todinha em terceira ou quarta marcha, acho que é em quarta marcha, todinha, como o limite lá é 80 por hora e tem muito radar, então eu desço ela todinha a 80 por hora, quarta marcha, sem tocar no acelerador, praticamente, tá? E com cut-off ativo, ou seja, eu desço a serra todinha sem quase uma gota de injetor, de combustível, tá? E aí, eu particularmente preferi esse atraso de uns 4 segundos para entrar. Eu acho que, por exemplo, 3,5 é pouco. Ele fica atuando toda hora, entendeu? E principalmente se você, de repente, pega uma descida de rua de casa, por exemplo, né? Você tá ali numa segundinha, só descer na rua ali, aí ele começa, porque ele atua forte também com freio motor, tá? Aí ele começa a cair a rotação, corta os bicos, né? Aí cai a rotação, cai para baixo de 1.500, os bicos volta. Aí o carro começa a ganhar velocidade. Aí ele sobe rotação de novo. Aí ele passa dos 1.500, aí ele corta de novo a rotação. Então fica muito ruim, muito chato para andar assim. Por isso que eu escolhi esse valor de 4 segundos, beleza? Confirma. Tá feito, beleza? Então agora a gente vai andar. Eu não vou conseguir mostrar aqui os bicos cortando, mas eu vou narrando para vocês. Vamos passar para outra câmera lá que vai mostrar como é que funciona isso daí, tá bom? Não sei como é que tá a imagem aí, espero que esteja boa. O carro tá frio ainda, tá? Quer ver? Vou olhar aqui a temperatura. 68 graus. O atuador acabou de desligar. Não tá na temperatura ideal ainda. Tá chegando aqui já na estrada. Esse rolezinho é um rolezinho mais de boa, né? Mais tranquilo. Aí tá mostrando a sonda pra vocês. Opa, não tá não. Deixa eu ajeitar isso aqui, pera aí. Mostrando a sonda pra vocês aí variando, né? Ei, tosse. Resolvi fazer na estrada esse vídeo porque eu acho que fica um pouquinho mais fácil de entender, tá? Eu mudei a tela da Feeltech aqui pra tempo de injeção, rotação e map. Mas eu vou falar pra vocês aqui a rotação e o tempo de injeção, ó. Tô em quarta marcha. Tô na primeira faixa aqui. Eu vou tirar totalmente. Vou acelerar um pouquinho mais. E vou tirar todo o pé do acelerador agora, ó. Tirei. Tô em 2.800 RPM, ó. A sonda entrou em high, tá vendo? Ou seja, tá muito pobre. E os milissegundos do injetor tá em 0,0. 2.300, 2.200. E ele tá aqui em 0,0 milissegundos. Ou seja, os bicos não estão injetando nada. A injeção cortou os injetores, tá? Ó, entrei em 2.000 agora. Vou bem na manha aqui na faixinha da direita para vocês verem a hora que entra os injetores de novo. Ó, tô em 1.800. É uma subida aqui, uma descida, quer dizer. 1.700. 1.600. Agora, 1.500. Entrou os injetores, agora começou a marcar, tá vendo? Então é basicamente assim que funciona, tá? A gente andou aí o que? Uns 500 metros aproximadamente, né?
sem nada de injetor funcionando, entendeu? E aí não sei se deu pra ver no vídeo, mas a temperatura de escape ela baixa também, tá? No momento que os injetores estão trancados aí, né? Tá injetando. Então é um recurso bem bacana, bem interessante. O carro tem que estar bem acertadinho, tá? Parte de marcha lenta, ó, vai cortar os injetores, ó, cortou os injetores, tá vendo? Ó, entrou em high. Ó, o retorno que é complicado, entendeu? Se você não tiver um acerto bem legal, bem bacana, vamos entrar na próxima, vai. De rápida, né? Um acerto bacana na fase de menos 80, menos 90, menos 70. E o acerto de rápida, de progressão, né? Quando você retornar para o mapa, ele vai dar tranco, vai dar buraco, entendeu? Tô aqui a 2.200 RPM, menos 60 mais ou menos, tá vendo? Vou pegar uma leve descidinha, vou deixar o carro embalar, ó. Tirei todo o pé do acelerador, tô a 2.300, entrou o cut-off, ó. Vou retornar de novo a aceleração, ó. Tá? Não pode ter tranco. Ele não pode dar tranco, não pode nada. E aí o que eu falei, por exemplo, sobre o tempo para entrar o cut-off, se é muito baixo, acontece isso o tempo todo, ó. Tirei o pé, mas eu preciso retornar, ó. Tá vendo? Fica muito ruim, fica toda hora entrando o cut-off, entendeu? Não é legal. E o cut-off acaba ajudando também no freio motor, viu? É nítido, cara, quando você tira o pé do acelerador, que a hora que os bicos, a hora que entra o corte dos injetores, você percebe que o carro dá uma segurada a mais, entendeu? Uma coisa que eu percebi aqui, o retorno do cut-off, você tem que ter uma sonda bem próximo da sonda que você vai usar em marcha lenta, tá? Então, se ele retornar o cut-off com um motor muito rico, o carro pode dar tranco, dar estouro no escapamento, né? E se você de repente dá o retorno do cut-off com uma sonda muito magra, muito pobre, corre o risco de, principalmente se você na sequência desengatar o carro, cortar na embreagem, o carro morrer, tá? Então ele tem que ter um valor bem próximo aí, por isso que é importante esse acerto da fase de menos 90, menos 80, ele tem que ter um acerto bem próximo aí do valor de marcha lenta, ó, pro retorno ser suave, tá vendo? Senão ele retorna dando tranco. E não pode demorar muito, assim, não pode entrar muito rápido o cut-off, porque às vezes em situações como essa, ó, onde eu vou fazer eu tirei o pé para resolver um negócio, para ganhar uma distância, aí de novo, acelerei de novo.
tá? Se entra o cut-off, o carro já dá um buraco já, entendeu? Essa mudança de tempo, a gente fica maluco, né? Peço desculpa das tosses aí no meio da filmagem, tá? Tô me aproximando de uma descida boa aqui, ó. Tô em quinta marcha, 3.000 RPM, quer ver, ó? Tirei totalmente o pé, ó, no acelerador. Ó, cortou os injetores, tá vendo? E aí eu vou só no freio motor. Aí o freio motor é tão forte que eu vou ter que dar uma aceleradinha pra passar o carro aqui, ó. Ó o corte entrando. Ó, entrou, tá vendo? 2.700, 0 milissegundos, ó. Agora eu retomo. Basicamente essa é a função do cut-off, beleza? É claro que com injeções mais avançadas a gente consegue, né? Trabalhar outros recursos, né? Melhorar o freio motor, por exemplo, deixar ele um pouco, o carro, inclusive é um negócio que eu queria fazer, né? Deixar o carro andar um pouco mais no freio motor, né? Ou para quem gosta, de repente deixar o carro segurar mais ainda no freio motor. Você consegue trabalhar um atuador de marcha lenta junto com o cut-off, tá? Então tudo isso ajuda aí a melhorar o desempenho do carro. São recursos que você vai utilizar quando a sua injeção estiver praticamente toda acertada, tá? É o tipo de recurso que não adianta você querer usar, você já querer programar no começo, não, porque você ainda vai mexer muita coisa, vai mudar muitos resultados aí, tá? Ó, vai cair, agora vou deixar cair bem, ó. E vou desengatar agora pra ver. Tá vendo, ó? Aí ele volta pro valor de marcha lenta. Por quê? A rotação despencou de uma vez. E o meu map acompanhou, né? Meu map encostou ali na situação de marcha lenta. Beleza? Então ele entendeu que não é um cut-off, não era o momento de cortar o injetor, né? Mas era o momento de entrar, por exemplo, a lenta por ponto, né? E assim por diante. Beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido aí. Espero que a filmagem da câmerinha aí tenha ficado boa, tá? No meu caso aqui eu percebo que o cut-off ele segura bem o carro, sabe? Ele freia bem o carro, entendeu? De repente, se ele tivesse um pouquinho mais livre, entrasse o cut-off, mas o carro ainda andasse mais, né? Não brecasse tanto assim, eu acho que ficaria legal pra mim. Embora eu particularmente também gosto de um carro mais travado, principalmente para dirigir assim na estrada, estrada nem tanto, né? Mas para dirigir no trânsito, né? Aquele carro que você tem um freio motor mais atuante, eu gosto mais, entendeu? Você judia menos do freio. Aproveitar para me despedir de vocês, agradecer a vocês que assistiram os vídeos aí. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, né? Comente, vá lá na aba de comentários, dê um comentário lá, o que você achou, se você concorda, se você não concorda, se você fez diferente no seu carro, entendeu? Essa interação é muito importante para a relevância do vídeo, não só desse vídeo, do meu canal, mas de outras pessoas também que postam
conteúdos assim também, beleza? Valeu, gente, obrigado e até o próximo vídeo.